Esse é o podcast Ciência Feito Aqui, no qual trazemos para vocês quem são e o que fazem os cientistas que estão aqui pertinho da gente no Instituto Federal de Goiás, em uma conversa entre amigos. Venha conosco descobrir como é o trabalho de um cientista, o que nos move e como você pode fazer pesquisa científica também. Bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Ciência Feita Aqui. Hoje, de forma especial, estaremos entrevistando o professor Xavier de Souza. E, para participar comigo dessa entrevista, eu convidei a professora Kellen Borges, que é biomédica e bióloga. Boa tarde, Kellen. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Rangel. Muito bom estar aqui com vocês. Boa tarde, Rangel, Kelly, boa tarde. É um prazer, viu? Assim, eu estou adorando esse processo aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço por vocês terem aceito em participar conosco. Bem, então vamos lá. O professor Daniel Xavier, ele é professor do IFG no campus Anápolis desde 2010. Portanto, ele é pioneiro no campus, né? Podemos dizer que ele desbravou o campus desde a sua origem. Ele é líder do GComp, que é o grupo de pesquisa e estudo em ciências da computação. Na trajetória acadêmica do professor Daniel, ele fez graduação em ciências da computação pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, fez mestrado em informática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e doutorado em ciência da computação pela Universidade Federal de Minas Gerais. E olha só, né? Além disso, ele recebeu uma premiação da Sociedade Brasileira de Computação pela terceira melhor tese de doutorado do país em 2019. Então, nós temos um convidado muito prestigiado, não só no nosso campus, não só na nossa instituição, mas a nível de Brasil. E também teve uma menção honrosa, né, pelo mesmo trabalho pela Sociedade Brasileira de Bancos de Dados também em 2019. Então, Daniel, após apresentar de forma sintética essa sua brilhante trajetória, eu tenho uma pergunta. Por que escolher ciências da computação? Quando que você, lá na sua educação básica, no ensino médio, pensou, vou fazer ciências da computação? Qual foi a sua motivação? Beleza, Rangel. Rangel, eu vou comentar, mas antes eu só queria comentar um fato importante, assim. Falar hoje, esse convite de falar de mim, é extremamente representativo ter hoje a professora Kelly aqui, né? Porque eu me lembro com muito carinho quando ela, extremamente motivada, me ensinava biologia, né? Nas aulas lá na época, curso pré-vestibular do alternativo. Então, é mais um motivo de alegria ter a Kelly aqui hoje, tá? Então, sobre a escolha do curso de Ciência da Computação. Cara, a gente não explica amor, né? Amor é difícil explicar, a gente ama, né? Eu lembro que na época lá pelos meus 17, 16 anos, minha mãe me colocou para uns cursos de informática lá no Senac, né? Cora Coralina, lá no Novo Mundo, Vila Nova, né? Por ali. E aí eu comecei a fazer, e eu peguei uma aula de uma coisa chamada algoritmo, né? Que é a forma de pensamento computacional. Cara, ali eu estava no ensino médio, né? Na época eu estava no Santo Agostinho. Então, quando tinha que fazer uma apresentação, eu ia falar de computador no ensino médio. Então, acho que ali, eu acho que já foi isso, sabe? Amor Que mesmo. legal. Olha só, hein, que interessante. E a palavra amor, ela vem justamente naquilo que nós não podemos explicar com tanta clareza, né? Que bom. E nós percebemos que esse amor deu frutos, né? Porque você não ficou só na graduação e verticalizou, né? Se verticalizou na sua formação. E como que você decidiu? Não, eu vou buscar a carreira acadêmica, vou fazer um mestrado, um doutorado. Quando na graduação você passou a ter essa perspectiva? Porque a sua área, ela tem um viés técnico muito aplicado, então pode ser que as pessoas prefiram trabalhar diretamente em alguma empresa ou montar o seu próprio negócio. Há uma infinidade de possibilidades na área da ciência da computação, mas você decidiu se formar, seguir carreira acadêmica e ser professor. Então, essas duas questões. A que momento que você na graduação decidiu verticalizar e também buscar essa carreira como professor, como pesquisador?
Bacana, bacana. Então, eu fiz a graduação na Católica, né? Na época, na Universidade Católica, na época de Goiás, hoje Pontifícia. E nos primeiros 3 meses, eu não ia ter muitas condições de pagar as mensalidades, né? Na época. Então, eu ainda estava estudando, pensando em ir para uma instituição pública. Mas eu fui agraciado na época com uma bolsa na Católica e de forma que eu recebia 80% da matrícula e 4 horas por dia eu era monitor nos laboratórios, né? Nossa, aquilo mudou minha vida, porque eu passei a conviver ali diretamente com os professores, né? Então eu vi eles falar, né? O diálogo deles já me encantava, a tranquilidade, a forma de pensar, né? E ali eu vi eles orientando alunos, né? E aquilo me chamou muita atenção, me chamou muita atenção. Então ali eu já falei assim, nossa, eu quero pelo menos, eu não tinha noção de fazer mestrado, talvez, mas eu quero fazer iniciação científica. E isso ali abriu essas portas, né? E aí, quando você começa a iniciação científica, nossa, é um mundo, assim, quando você faz iniciação científica, eu acho que é uma coisa que todo mundo deveria fazer, mesmo que você vá para o mercado, né? Eu incentivo muito os nossos alunos a fazerem. Mas ali você decide se você vai para o mercado ou não, né? E ali eu decidi, nossa, eu quero ser docente, eu vou fazer mestrado, né? Assim, com muito receio de pretensões de um dia chegar no instituto, não pretendia isso, mas eu queria atuar assim, mais próximo na docência, na pesquisa, né? Então foi isso, foi essa monitoria lá na Católica, que eu fiquei aí 4 anos sendo monitor, me deu essa bolsa e foi necessário para ter essa experiência e optar por isso. Muito bem. Interessante como nós podemos observar como os passos, né? Os degraus que vão sendo calcados até chegar ao momento atual. E aí você foi fazer o seu mestrado e estudar no Rio de Janeiro. Olha que curioso, o menino de Goiás, menino de Goiás e foi estudar no Rio de Janeiro. Aí eu não sei se você teve necessariamente que mudar, né, que morar lá no Rio de Janeiro ou não, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa mudança de instituição, né, e mudança de cidade. Tá, nossa, eu mudei, eu morei por 3 anos no Rio de Janeiro. Minha mãe me chamava de menino do Rio. É, é, assim, a gente vai tocar mais nesse assunto nos próximos itens, mas na graduação, a minha iniciação científica foi com bioinformática, né? Eu sempre fui aficionado por essa coisa de informação. Trazer, levar, eu adorava você chegar com um relatório de informação para o chefe. Eu fiz um estágio numa época para saber se era isso que eu não queria da vida, né? Para ter certeza, né? Eu tinha que experimentar para saber se eu não quero mesmo ir para o mercado, né? Que estágio! Conta aí. Não, eu fiz um estágio na época na Evolut, que era uma empresa que cuidava dos bancos, como é que aquele serviço de saúde do Estado? Limas? Não, Não, Limas é da Limas é a prefeitura. Qual que é do É, Estado? e Páscoa. IPASCO, exato. Ah, Então, a gente cuidava de 90 bases de dados do Estado de Goiás e a base de dados do IPASCO. Então, era muita informação, era muito dado, né? uhum. E essa coisa de fazer uma consulta, de montar um relatório que trouxesse as informações e permitisse a pessoa pensar a partir dali, tomar decisões, me encantava, né? Eu tenho até um episódio engraçado que eu comento com os meus alunos, que eu era estagiário, novato, e o papel de quem cuida da base de dados é um papel importante, porque se você faz alguma besteira, o impacto é muito grande. Eu não sei se vocês chegaram a conhecer, vocês foram, mas antigamente no IPASCO, para você pegar uma guia de consulta, você tinha que ir lá onde fica, lá no final da 90. As filas gigantes, né? Tinha as cabines, muita gente e tal. E era uma sexta-feira, 4 horas da tarde, eu cometi um baita erro, apaguei uma tabela da base de dados e parou tudo lá embaixo. Nossa!
Descobrimos quem foi o culpado pelo tumulto, tá vendo, Rangel? Sem querer a gente descobriu. Olha o Exatamente, estagiário. estagiário. Mas meu chefe, surpreendentemente, não me mandou embora, me manteve no estágio, e naquele dia tive que ficar lá mais 2 horas para me ajudar a resolver o problema, né? Mas, enfim, eu encantava com essa coisa da informação, de trazer informação. E aí eu queria fazer pesquisa em bancos de dados, mas Hum. não tinha um pesquisador na época nessa área, lá na Católica. E o que chegava mais próximo era um cara de bioinformática. E aí eu queria citar um ponto aqui, porque esse cara de bioinformática, professor Wellington, meu amigo, a gente se vê até hoje, ele é professor aqui na UFG, é, ele trabalhava na Católica de Brasília. Mas ele estava já no hall de professores da Católica de Goiás, né? E eu mandei um e-mail. Ele falou: Olha, Daniel, eu só vou voltar para aí daqui um semestre. Eu falei: Nossa, isso vai me atrapalhar a formar. Isso vai atrasar a minha formatura. Pensei, conversei com meu pai, e no fim resolvi esperar o danado chegar para fazer pesquisa no que tinha de mais próximo, que era bioinformática, né? Nossa, cara, como valeu a pena, assim. Eu atrasei a formatura por conta disso, né? E tinha uns editais de pesquisa, não era qualquer momento. Então, acho que no final foi quase um ano de atraso. Foi quando eu decidi fazer estágio para ganhar uma grana, Uhum. né? Na época, né? Mas foi muito importante, porque durante a graduação, ainda fazendo essas pesquisas, eu tive a oportunidade de fazer cursos fora. Então, eu fui em eventos em Brasília, fui em eventos em Campo Grande, e em um desses eventos, a, a, eu fui lá para o Rio de Janeiro e fiz um curso de 30 dias no Laboratório Nacional de Ciência da Computação. E acreditem, era um curso de bioinformática de 30 pessoas, duas da computação, 28 biologia Nossa. molecular. E aí eu peguei os livros de biologia molecular e lia bases Uhum. nucleicas, RNA mensageiro e tudo, Ai, né? que massa. ACGT, adenina, timina, citosina, guanina, estudei para Ó, poder entender onde é que entrava o pensamento computacional ali. O dia que eu não puder dar aula, então, posso deixar contigo. Com certeza. E ali eu pude conhecer o pessoal do Rio de Janeiro, né? Aí eu conheci um pouco a filosofia. Aí um amigo meu, que eu conheci, que é do Recife, professor biólogo lá, ele ele fazia pesquisa na Fiocruz. E ele: Daniel, acabou o curso, vamos ficar um final de semana lá comigo? O seu voo é segunda-feira? Aí eu fui. Aí eu conheci o Rio de Janeiro, né? E aí eu dormi lá na Casa Rosa, casa da Fundação Oswaldo Cruz, com esse meu amigo, foi muito ó. bacana. Fui naquela Casa de Tradições Nordestinas do Rio de Janeiro. Eu conheci um dos meus ídolos do forró, Santana Cantador. O cara é um poeta. No final aqui tem sugestões, né, de música, vou sugerir Santana Cantador, que mistura poesia e forró, assim, é muito bonito, Que né? legal. Então aí eu já estava um pouco enfeitiçado pelo Rio, né? E por conta de, e aí, aí num dos eventos em Brasília, por conta da pesquisa, eu conheci um professor da PUC-Rio que trabalhava bancos de dados e bioinformática. Que banco de dados sempre foi minha paixão desde o início. Eu falei: então agora eu arrumei minha ponte para ir para Uhum. banco de dados. E não tinha muita gente de bioinformática da computação. Era uma área ainda muito inicial, assim. E aí eu participei do processo, participei e aí fui para lá, fui morar no Rio de Janeiro, né? Que maravilha de história, hein? Olha só, 3 aspectos que eu quero destacar na sua fala que muito me interessam. Primeiro, que na nossa trajetória pode haver erros, né? Nós não somos perfeitos, somos perfectíveis, né? Como você cometeu lá um equívoco lá no IPASGO, mas isso não te impediu de seguir adiante.
Outro, a questão da espera, né? Você decidiu esperar, né, por um orientador específico, e isso te abriu portas maiores. E o terceiro aspecto, a alegria, né? O quanto você demonstrou que nesse processo a alegria te acompanhou, né? Você conseguiu desfrutar desse momento, né? Então isso é muito, muito bonito numa trajetória, perceber que a alegria nos acompanha. Muito bom. Então, Kelly já sabe, hein? Qualquer coisa, já tem um substituto de biologia, mas notem que talvez a base da biologia dele estava lá nas suas aulas, hein, Você Kelly? viu, Rangel, que gracinha? Vira e mexe. Não, eu fico tão orgulhosa porque aí as pessoas ficam achando que eu sou velha, mas não é, porque eu comecei muito nova. Porque vira e mexe no IF, eu tenho a satisfação de ter como colega de trabalho, como amigos, pessoas que foram meus alunos. Daniel foi meu aluno, Tiago Eduardo foi meu aluno, a professora de dança, Elaine, foi minha aluna. Então, assim, eu fico muito feliz, né? E esses dias atrás encontrei também um professor muito bem sucedido da UFG, que foi orientador de uma colega minha que está fazendo doutorado comigo agora. Ela foi e falou assim: Kelly, o professor Rodrigo da UFG, da área de biologia molecular, disse que você foi decisiva na decisão da carreira dele. Então, olha que gracinha. Eu fico muito feliz, mas é porque eu comecei nova, viu, Rangel? Claro, claro, sem dúvida alguma, né? Mas, Daniel, é nítido, assim, o amor que você tem pelo que você faz. E eu falo que isso daí é fundamental, né? Porque trabalhar é difícil, é extenuante, ser professor em qualquer país eu acho que é uma profissão assim que requer muito da gente, né? E no Brasil, quando a gente ainda não tem tanto reconhecimento, muitas das vezes, né? É fundamental que a gente faça aquilo que a gente gosta. E dá para ver pela sua fala, assim, não só pela sua fala, como eu te acompanho ali no IF, eu vejo que o que você faz, tudo que você se propõe a fazer, as coisas que você toma frente, né? Você faz com amor. Tanto é verdade que sua tese foi premiada. Você recebeu uma menção honrosa, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho mais. O que a sua tese tinha para receber esse destaque acadêmico, para a gente compreender melhor um pouquinho da sua pesquisa. Kelly, eu posso pedir desculpas e voltar só um ponto na questão do Rangel? Lógico. É porque, em caso afirmativo, o que mais te marcou nessa mudança do Rio de Janeiro? Eu preciso ter um fato que me marcou e me marca até hoje. Que eu tenho muito orgulho, mas muito orgulho disso. É o seguinte, quando eu estava morando lá no Rio, deixa eu só citar uma outra coisa engraçada. À vontade, fica à vontade. É porque lá no Rio de Janeiro, um dia, né, uma coisa engraçada que eu acho que eu citei na minha dissertação. Teve um churrasco do sábado, 6 horas da tarde termina o churrasco, vou para casa, cheguei lá no Minhocão, falei, quer saber, eu vou passar no laboratório e dar uma estudada. Isso era sábado, 6, 7 horas, né, já um pouco escuro. De repente, eu estou lá no laboratório, silêncio, assim, nada, nada. De repente, o telhado de isopor cai em cima de mim. O que era? Era um gambá que estava em cima da placa de isopor e caiu assim na minha frente. Né? E eu assustei, saí correndo, derrubando os computadores e tudo mais, e tranquei o gambá lá na porta. Fui chamar o guarda da PUC, né? Ele, depois de rir muito, obviamente, foi lá, pegou o gambá e tirou. Então, no meu texto de dissertação, no final de agradecimentos, eu deixo uma singela frase para esse gambazinho, né? Gambá, gambazinho, tenho saudades de ti, que caiu na minha cabeça e me fez tropeçar. Com saudade. Ai, que legal. Isso é só um ponto, mas assim, teve uma coisa que me marcou muito, muito importante, que me acompanha até hoje. No final, assim, no final não, na metade do processo, o meu orientador foi procurado pelo coordenador do projeto Portinari, né, para resolver um problema de banco de dados, né? E o coordenador do projeto, nada mais nada menos do que João Cândido Portinari, filho do pintor Portinari, né? O projeto Portinari, ele fica dentro da PUC, numa sala, né? Lá no Pelotis, perto do Pelotis.
E então eu comecei a trabalhar, gente, no projeto Portinari, que foi uma das experiências, assim, mais incríveis que eu já tive na minha vida, de arte, de cultura, igual conhecer o João. Nossa, o João é uma pessoa magnífica. Eu tive o prazer de levar ele na casa dos meus pais, e meu pai oferecer frango caipira e falar para ele: João, aqui a gente come com a mão mesmo, João. E ele metia a mão na coxa do frango. Mas, assim, o que eu aprendi? E eu tento, né? Que o João me ensinou mesmo, assim, não importa onde você esteja, se misture, esteja no nível deles, não faça nem de mais nem de menos, né? A habilidade de você se adaptar é muito mais importante do que você manter um nível acima, né? Então, consegui trazer o João Cândido para dar algumas palestras no Instituto. Quando trabalhei em outras instituições, eu também consegui isso. Então, isso, sem dúvida, é uma experiência que me marca, né? Teve uma época que eu fui professor da Uni Evangélica e o João me ligou: Daniel, estou precisando de um profissional de TI. Eu falei: cara, eu tenho um muito bom, mas aqui de Anápolis, manda para cá. Então, ele foi. Então, um menino saiu de Anápolis, foi morar no Rio de Janeiro, trabalhar no Projeto Portinari também. Então, eu guardo com carinho esse contato do João, né? Conhecer as pessoas que construíram o catálogo Raisonné de Cândido Portinari. O catálogo Raisonné, para quem não sabe, é um catálogo que é dado a todo pintor, né? Então, você tem Dalí, que tem um catálogo Raisonné, Picasso tem um catálogo Raisonné, e o Portinari foi o primeiro brasileiro a ter um catálogo Raisonné, né? São mais de 5.000 obras, né? E as pessoas, você tinha ali 3 mulheres, né? Noélia, não vou lembrar o nome de todas, mas que conheceram a história. E ali não é só Portinari, é Drummond que faz uma carta para Portinari, sabe? Então, puxa, eu tenho a base de dados do projeto Portinari no meu computador. Então, é muito bacana, é muito bacana. E no ano, em 2019, o João Cândido foi convidado para dar uma palestra no Flamboyant, naquele Flamboyant in Concert, né? Aquele projeto do Flamboyant. E no final, o João falou: né, eu vou a Goiânia e tal. Ah, João, legal. Então, vamos ver se a gente se encontra. Tá, e só, né? No dia do show, no dia da fala dele, eu fui, levei meus pais, família e tal. Mas ele não sabia que eu estava ali. Ele achou que a gente ia se encontrar. Eu já vi as palestras dele várias vezes e tal, né? Aí, no final, ele falou: pessoal, eu queria fazer uma homenagem a um goiano, né? Lá no Flamboyant e tal, né? E mostrou minha foto, numa foto em que eu apresento o esquema do banco de dados do projeto Portinari, né? Que é isso, hein? Olha só. Assim, ser homenageado é muito bom, mas ser homenageado quando tá sua mãe e seu pai do lado, poxa, eu confesso que... E sem saber, uma surpresa, imagina. Você achou que ia fazer uma surpresa para ele? E aí, na hora de perguntas, né, que foi abrir um momento para perguntas, eu levantei. Aí ele, gente, é o Daniel que eu mostrei e tal, né? Então, foi muito legal. Então, assim, o mestrado foi bom? Foi. Conhecer uma faculdade do nível da PUC-Rio, sem dúvida. Morar no Leblon, legal, mas conhecer João Cândido Portinari, para mim é ímpar, assim, gostei muito. Então, eu não poderia comentar sobre o que marcou lá sem falar disso, tá? Ótimo, muito obrigada. Maravilha, Desculpa. maravilha. Que é isso, que maravilha de experiência. Então, fala um pouquinho para a gente da sua tese, dessa menção aí que eu estou curiosa. Tá bom. Não, então, essa tese foi o seguinte. Bem, no mestrado, no último, já vou linkar, na defesa, um cara chamado Patrick Valduriez, que é um pesquisador da França, estava na minha banca, né? E gostou do meu trabalho. Ele falou: Daniel, vamos fazer o doutorado com a gente lá na França. Opa,
É isso que interessa, né? Na França. Vamos morar na França. Com Legal, né? certeza, com certeza. Só que acontece, eu já tinha me organizado e totalmente, logo depois da defesa, ficar 6, 8 meses na Inglaterra, né? Meu inglês não era lá muito bom, eu falei, olha, Patrick, me dá um tempo para eu ir ficar lá, e lá na sequência eu já vou, né? E a gente começa, tá bom? Já tá tudo organizado e tal, para eu ir, mas vai ser bom, eu vou melhorar o inglês e vou para lá e vou ter melhor proveito. Ele, tudo bem. No dia da defesa de dissertação, eu dei um beijo no amor da minha vida. Não tô brincando. A gente saiu, ela era minha amiga na época, né? Foi de Goiânia para me ver, né? Olha, E aí, vocês eram colegas, amigos? não, assim, eu era mais amigo de uma amiga dela, né? Olha. Que ela era amiga, mas a gente já estava, a gente foi nos níveis, né, da internet. A gente começou na época do Orkut, aí depois foi pro e-mail, né? Aí depois foi pro chat, né? Mas aí foi no dia da minha defesa, né? Então, para vocês verem, é engraçado, mas no dia da minha defesa, eu tive o convite para ir para a França e o beijo da minha amada. Então, ali já nascia uma divisão de caminhos, né? E aí eu voltei para Goiânia, fiquei um mês, fui enfeitiçado e tal, e aí mas fui para a Inglaterra sem falar para ela do doutorado, né? Eu pensei, não, quando eu estiver na Inglaterra, eu termino o relacionamento, vou para o doutorado, né? Mas foi passando um mês, 2 meses, e eu fui demorando a falar que a gente não ia continuar, e a conexão só aumentando, né? Até que um dia eu falei e tive que me decidir, né? Aí eu voltei para o Brasil, passou 2 anos e nos casamos em 2010, né? Mas eu já falei para ela, olha, tudo bem, vou voltar, mas eu adoraria, no momento, eu fazer o doutorado, né? Bom, mais adequado, tá bom. Então, casamos em 2010, ficamos. Aí passou eu esperei ela falar, pode fazer doutorado. Foi isso, a verdade foi. E aí eu me lembro bem, num domingo, num sábado, a mãe dela estava aqui, eu fiz o almoço, estava eu e a mãe dela lá fora, ela chegou, Daniel, vai lá, faz doutorado. Quando ela falou isso, assim, foi soltar um cachorrinho na praça, depois de ficar. Eu saí esguelento e eu pensei, quero fazer no lugar massa, no lugar massa. E ainda é hoje, eu acho que no Brasil, uma referência de tratamento de dados, de base de dados, é o FMG, né? A Google, por exemplo, tem um laboratório lá, né, de desenvolvimento, né? A Google tem um laboratório comercial em São Paulo, mas um laboratório de pesquisa na UFMG, né? Então eu fui para lá. E aí o Thiago Eduardo briga comigo até hoje, porque a gente ia para o campus na segunda de manhã, eu dava aula segunda o dia inteiro, o Eduardo era chefe de departamento e eu ficava no pé dele para ele terminar a reunião, para ele me deixar no aeroporto. Aí eu pegava avião e ia para Minas, né? E voltava na quinta-feira à noite, sexta-feira, o dia inteiro eu dava aula. Então, dava aula 2 dias para cumprir a carga horária, né? E os outros dias eu ia para Minas. Isso foi até a época de pegar a licença. 2 anos, 1 ano e meio, né? Longe da minha família, isso foi muito difícil. Minha filha tinha 3 meses quando isso começou. Então, foi um drama, porque eu chegava na quinta, na sexta, ela não me via na quinta, ela me via na sexta à noite, mal-humorada, porque com saudade. Então ela ficava brava comigo. Aí ela fazia as pazes no domingo e segunda eu ia embora, né? Então, assim, foi um drama. Aí pegamos a licença, aí eles foram para lá, né? E fomos morar em BH. Aí foi minha família e tudo mais. E aí, poxa, assim, é complicado. Você não faz um trabalho todo desse para tentar não fazer o melhor possível, né? O melhor possível. Então era isso que eu buscava. O doutorado foi 6 anos,
explicar isso para algum é difícil, né? 6 anos, minha esposa já tá para, né? Mas aí, o que acontece? Eu acho que eu dei sorte de pegar um tema que é relevante hoje em dia. Por exemplo, as pessoas, agora, enfim, desculpa, respondendo a pergunta. As pessoas fazem muitas buscas na web. Elas buscam na web coisas de saúde, né? Você tem um advogado, e o advogado está buscando como é que é? Algo que já aconteceu para que se sirva de justificativa para um processo, né? Busca geralmente na web, né? Então a web hoje ela é um oráculo, né? As pessoas usam a web hoje para tudo, né? E o que eu mostrei na minha dissertação é que, olha, a web é legal, mas ela dá muitas respostas ruins. E ela dá essas respostas ruins por conta disso, disso e disso. Então, se a gente resolver isso, a gente melhora essas respostas ruins, né? E eu acho que o pessoal comprou a ideia, né? E tinha uma certa inovação, porque as pessoas acham que todas as respostas da Google são sensacionais. Ela é boa, na média, né? Ela é boa, mas ela tem variações. E quando essas variações são críticas, como eu falei, jurisprudência, imagine você tá lá na sua tese, desenvolvendo sua tese, de repente você procura algo que é extremamente importante, e naquele momento a consulta não é boa, né? E você perde, de repente tinha um artigo que faz o que você está tentando fazer e você não viu, né? Então foi isso que eu mostrei. Aí nós participamos primeiro do concurso da Sociedade Brasileira de Ciência da Computação. E aí eles selecionaram 6 melhores. Aí eu fui lá para Belém apresentar, isso em 2019. E aí ficamos em terceiro lugar lá, né? E depois eu mandei para o Simpósio Brasileiro de Bancos de Dados, né? E eles deram uma menção honrosa, né? Eu fiquei muito feliz, assim. Fiquei muito feliz. Muito, muito feliz mesmo. Acho que coroou, assim, todo o sacrifício, sabe? Toda essa coisa de ir para lá toda semana, você pegar avião, né? De deixar minha filha, minha esposa, né? Então, em 6 anos, eu tentava explicar para algumas pessoas. Eu tenho um amigo aqui da Federal, ele fez o doutorado dele em 2 anos e meio, porque ele foi na sequência, especialização, mestrado, mesmo assunto, sabe? Chegou no doutorado, ele fez 2 anos e meio. Daniel Ockel, com 6 anos, cara, dá para fazer 2 doutorados. Que sacanagem. Aí hoje eu já brinco, então vai lá pegar um prêmio. Mas me tranquilizou, assim, me tranquilizou. Então, foi isso, né? Muito bom, Daniel. Tô adorando ouvir essa trajetória. Principalmente porque você sabe que eu me apaixonei pela área de bioinformática também, né? Então, eu estou fazendo doutorado também. Meu doutorado inclui uma parte de análise em sílico, de bioinformática, que eu tive que aprender do zero. Então, estou adorando no futuro a gente poder fazer parcerias, juntar os projetos da biologia com os projetos da informática, para a gente colocar essa galera para fazer pesquisa, né? Porque como o Rangel disse, a informática ela é muito abrangente, né? Ela pode ajudar, na verdade, várias áreas do conhecimento. Eu queria falar um pouquinho com você a respeito de um projeto que você participou entre 2001 e 2003, projeto sobre processamento de alto desempenho aplicado à bioinformática, que trata de geração de dados relacionados ao estudo do genoma, né? E entre 2013 e 2005 você participou de um projeto de desenvolvimento de marcadores moleculares. Então tem muito essa interface da informática com as ciências biológicas, né, ou biomédicas. Então eu queria te perguntar qual foi a contribuição dessas pesquisas para esse importante desafio científico internacional, que foi o estudo do genoma, os programas de melhoramento genético. Sim, sim. Eu queria acrescentar essas questões. Eu cheguei a coordenar, não sei se vocês conhecem, mas existe o Biomol, que é o Laboratório de Biologia Molecular aqui da UFG, e lá eles criaram, dentro do Biomol, um grupo de bioinformática. E eu cheguei a coordenar esse grupo antes de entrar no Instituto,
né? Que tangeram aí algumas dessas pesquisas aí, da continuação dessas pesquisas. Sim. Bem, qual é o ponto principal? O ponto principal é, depois que existe um processo de sequenciamento e você obtém os cromatogramas, que é uma tentativa de retratar as sequências de bases nucleicas do DNA, né? Tentativa de muito sucesso, existe uma necessidade de você processar aquilo, né? E que tipo de processamento? Existem vários. Por exemplo, que entra a questão dos desenvolvedores de marcadores moleculares. Vamos considerar que você tem uma plantação de milho e você tem 3 experimentos de plantação de milho, né? E você quer tentar fazer uma troca genética entre o milho que tem uma cor mais amarelada, tá? Um amarelo mais vivo, e um outro grão de milho que ele é mais gordinho, né? Ele é mais cheio, né? Então, a tarefa é identificar os genes daquelas duas espécies, daqueles 2 produtos ali, né, do milho, e tentar utilizar esses genes. Então, a tarefa era localizar os genes. Em geral, para alguns genes, você tem, e aí, Kelly, me corrija se estiver errado, você tem os marcadores bem específicos. Mas veja, esses marcadores, eles são sequências de texto, quando você tem isso representado, né, computacionalmente. Ou seja, ou é A, a citocina, ou é T, timina, a uracila, né, G de guanina, você tem aquilo lá misturado. Então, é uma tarefa de comparar sequências de texto, que a computação faz desde os seus primórdios, né? Então, a tarefa ali, por exemplo, era de encontrar os genes. Você entrava com 2 marcadores, e a gente fornecia um software usado internacionalmente na época, porque era um software bastante amplo, e nós desenvolvemos um módulo desse software, que era encontrar os marcadores. E você visualizava, você tinha a sequência de DNA e a parte amarela mostrando os marcadores. Então, tudo que estava no meio daquelas 2 partes amarelas eram os marcadores. É o gene, exatamente, né? Então, nós desenvolvemos muito isso, né? Agora, para além disso, tinha um outro desafio, que é comparar sequências de DNA, que inclusive foi o principal foco do meu mestrado, que é, eu tenho aqui milhares de sequências de DNA, né? Tenho várias, de várias espécies, e tenho uma sequência nova. Essa sequência nova se parece com quem? Né? Com qual espécie? Né? Novamente, uma comparação de texto, mas nesse caso envolvendo um volume grande, porque as bases nucleicas elas são extremamente volumosas, né? E eu brinco com os meus alunos, funciona assim: quando os seus livros cabem na sua carteira de estudo, na sua mesinha de estudo, você tem acesso fácil a elas, né? Aos livros, então é fácil. Agora, quando você precisa colocar muitos livros na sua mesa e você tem que ir lá na prateleira da biblioteca pegar livros várias vezes, aí fica lento, né? É a mesma coisa no computador. A mesinha é memória RAM. Se a base de dados ela é grande, não cabe na memória RAM, fica extremamente lento, né? E aí o nosso desafio foi em desenvolver técnicas para deixar mais rápido esse processamento, né? Na época a gente usava 64 máquinas. Vocês terem uma noção do que eu estou falando, assim, o que é caro, o que é muito tempo? Na época, eram 64 máquinas trabalhando por 30 dias, sem parar, para processar os dados da Embrapa, não lembro qual, mas era isso. Então, você vê, 30 dias, 64 máquinas para processar, para comparar a sequência de DNA. Nosso desafio era fazer 64 se tornar 2, 3 dias. É muito dado, né? É verdade. São dados muito complexos, né? Né? E aí, assim, tem um tempo que eu não aprofundo a minha leitura sobre bioinformática, mas do pouco que eu tenho visto, o desafio mais recente na área de bioinformática, que tange a computação, já não é necessariamente resolver esses problemas de autoprocessamento. É também, mas tem um problema novo agora, que é descobrir as informações a partir do DNA utilizando inteligência artificial, né?
E aí aqui eu quero fazer para a Kelly a mesma coisa que eu fiz para a Camila na semana passada, já fazer um convite para a Kelly. Kelly, estendo também para o Rangel e tal, mas nós vamos ter a nossa pós inteligência artificial agora aplicada, tá? Muito E nós massa. vamos ter alunos que vão querer problemas do mundo real para aplicar a IA. Uhum. Então, eu tenho certeza que você lá pode ter algum problema na bioinformática, né? Que os alunos vão poder atacar. E aí você Ótimo. entra como uma orientadora. Você Que traz o legal. problema, aí vai ter alguém da computação ajudando o aluno a resolver o seu problema. Ótimo. Eu vou adorar participar desse projeto. Vamos aproveitar essa deixa do Daniel, da pós-graduação, Daniel. Quais são as expectativas que você e a equipe tem, né, com essa especialização em inteligência artificial aplicada? Porque é algo que está em voga, não desde, há muito tempo já, né, e que só tem crescido. Mas as expectativas de nós oferecemos no IFG essa especialização. Então, bem, essa especialização. Alguns cursos da computação, a gente brinca aqui no nosso grupo, é que se espera mais um beicinho de pulga, não passa, né? A computação foi assim, a pós agora a gente viu assim também. Mas qual que é o nosso objetivo? De verdade, Angel, é mostrar, em especial agora, para essa pós que vai começar agora em agosto, para mostrar para os professores do campus Anápolis que se alguém deseja fazer pesquisa aplicada usando IA, nós estamos aqui para isso também. A gente quer fazer parceria. É importante destacar, a pós, ela é uma parceria do campus Goiânia e do campus Anápolis, tá? Então, o projeto pedagógico é dos dois. Agora, que professores que atualmente dão aula? Anápolis, Goiânia, Jataí, Inhumas e Formosa. São 5 campos fornecendo professor. Qual a carga horária hoje dos professores da computação para dar essa pós? Para todo o grupo, são 4 horas aula, só por semestre. Para todos os professores. Então, se você for pensar que se pegar 2 professores só e dar para cada deles 2 horas aula, já mata essa contribuição. Sim. Mas a pós começou no ano passado em Goiânia, né? Está continuando. E vai ter essa versão agora em Anápolis, né? Em Goiânia, o objetivo é parceria com empresa. Vamos fazer parceria com empresa. Beleza, estamos conseguindo os objetivos, as empresas trazem problemas, os alunos resolvem os problemas e devolvem para as empresas, né? Mas agora, na versão Anápolis, é um consenso dos professores, nós fizemos uma reunião, porque a gente acha que, assim, o nosso palpite é que alguns professores tendem a achar que a gente quer ser um grupo isolado, e não, a gente não quer ser um grupo isolado. A gente quer que a pós seja do campus, né? Então, a nossa perspectiva, na sua pergunta, é fazer parcerias com os professores. Então, nós vamos ter uma disciplina que é uma disciplina para trazer problemas. E esses convites que eu estou fazendo agora, eles não vão ficar só no ar, não. A ideia é que, por exemplo, a Kellen vai lá um dia, né? Gaste um tempo falando, olha, pessoal, eu tenho esses problemas aqui da bioinformática. Quem quer pegar? E tem que pegar, porque tem que fazer o TCC, né? Então, quer dizer, eu vou trazer esses professores para falar para os alunos, né? Esse é o nosso foco dessa pós agora, começando. Maravilha, maravilha, Daniel. Obrigado por esclarecer um pouquinho mais sobre esse projeto tão importante. Voltando um pouco sobre a questão das orientações, você teve algumas orientações, né? Você foi orientador de alguns projetos do campus, e também você participou de iniciação científica. E aí, qual é a conexão que você consegue estabelecer entre o professor Daniel e o estudante Daniel? Gel, quando eu recebi suas perguntas, eu achei todas sensacionais, tá? Fiquei pensando em todas, mas nenhuma me chamou mais atenção do que essa, porque ela é muito desafiadora, né? Assim, ela é. E aí, assim, como é que você se avalia, né? Já que isso foi tão importante para você, né? Bem,
Cara, é um desafio, assim, eu acho um desafio, assim, você orientar, né? E é um desafio, não, tá, vou entrar nisso depois. Mas, assim, mas é um desafio essas questões da orientação e fazer um bom trabalho, tá? Isso não é trivial, né? Tem que ter uma boa parceria entre aluno, e pesquisador, né? Agora, o que eu tento fazer é dar o melhor para todas as possibilidades. Eu acho que tem duas coisas importantes nas iniciação científica. Primeiro é o aluno conhecer um problema que está no estado da arte, né? Não é um problema trivial que ele vai achar em qualquer lugar. É um problema desafiador e que esteja, assim, as pessoas estejam. Então, aqui eu tenho um desafio que eu imponho para mim. Eu tenho que estar atualizado com o que está no estado da arte. O que o MIT, o que Oxford fala hoje, eu tenho que ter uma noção para que eu coloque o meu aluno para fazer isso, tá? Então, esse é um ponto. E o segundo, a gente tem tentado, e aí o GComp contribui nisso, para que o aluno vá falar sobre o que está fazendo, porque o desafio de falar do que está fazendo, ele é extremamente engrandecedor. Ele faz você reavaliar, e como a nossa sociedade está carente de reavaliação, de pensamento, né? Então, é isso que a gente tem tentado fazer, né? Mas sobre essa pergunta, eu tenho uma informação recente, nova, que eu estou muito feliz e não tem como não informar. O Pedro, a nosso aluno Pedro Rodrigues, ele fez nosso bacharelado lá em Anápolis, fez um projeto comigo, na linha que eu trabalho, e eu falei para o meu ex-antigo orientador lá da UFMG, falei, olha, o cara tá quente aqui. O Pedro, quando ele saiu da nossa graduação, ele tentou fazer mestrado na Unicamp, na USP, Federal do Rio Grande do Sul, na UFMG, tem uma quinta que eu não lembro. Ele foi aceito em todas. Ele foi aceito em todas. E decidiu ir para a UFMG, né? Ele vai defender agora o trabalho de mestrado dele. E ele submeteu, eu fui co-orientador no trabalho de mestrado dele. Submetemos para uma revista, não, para uma conferência. No caso da computação, as conferências elas são mais procuradas do que as revistas, porque as revistas elas levam um tempo maior de avaliação, e a computação, as novidades são muito fortes, a novidade vem muito rápido, né? Então as conferências são muito procuradas, tanto é que a CAPES usa da Qualys para as conferências da computação, né? E nós mandamos para a conferência mais glamurosa da área no mundo, assim, né? E o trabalho do Pedro, ex-aluno do Instituto Federal de Goiás, Campus Anápolis, foi aceito. E hoje, gente, assim, é impossível. Eu não, toda vez que eu falo isso, eu me seguro. O aluno hoje do nosso Campus Anápolis, ele tem o estado da arte em ranking de dados na web. No mundo. É maravilhoso isso, né? Ótimo. Então, o trabalho dele foi aceito, já foi divulgado, assim, não está publicado ainda, né? Deve ser apresentado em Madrid, agora em julho. Mas é isso. Alunos do Campus Anápolis têm o melhor algoritmo de ranking do mundo. Não tem como falar isso de uma forma menor, assim, né? Numa conferência assim, muito solicitada, né? Muito requisitada. Para vocês terem uma noção, são 750 trabalhos e só 150 que passaram, né? Muito. Então, assim, eu estou muito feliz, cara. Eu acho que esse resultado, nossa, me deixou muito feliz também. E com razão, né? Então, falando ainda sobre tantos projetos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dos projetos que você está desenvolvendo atualmente. Então, eu tenho um xodózinho que é o IFG Produz, né? IFG Produz. Um programa, né? É um software, né? Eu adoro. Não, é sério, eu achei muito legal, assim, ele é muito ilustrativo, ele é muito fácil de navegar, de encontrar os dados, sabe? Eu achei fantástico, isso é verdade. Eu também gosto. Eu ia te perguntar do IFG Produz, eu ia te falar. Eu também gosto, eu vou fazer só um comentário sobre o IFG Produz.
porque além dele gerar esses dados aí, ele também nos convida a produzir mais também, né? Sim, a gente fica tão feliz de entrar lá e ver, não é? Os nossos dados, os dados dos colegas, o dado da instituição comparado a outras instituições, porque a gente ainda está engatinhando, né? Exato. Então, eu acho muito legal esse projeto. Assim, é um xodó. Eu brinco, porque eu acho que sabe aquele cara que é ficcionado em carro e tem um fusquinho que fica mexendo lá no fundo de casa? Assim, eu acho que a EFG produz, porque ele permite a pessoa fazer ranking, né? Que faz uma busca, e se você coloca o seu CIAP, ele ordena o ranking para tentar ser mais assertivo para você, né? Ele recomenda, ele fala para você, olha o que seus colegas da sua área estão publicando. Talvez seja interessante para você, né? Então, esse é um projeto que eu tenho caminhado com ele, né? Estamos pensando aí, nós estamos já trabalhando com 2 novidades para o IFG Produz, né? Bem legais, assim, agora o IFG Produz ele foi muito aberto para a comunidade geral e um pouco para os pesquisadores do Instituto. Mas nós estamos fazendo algo agora específico para os pesquisadores, né? E professores. Porque o IFG Produz ele atua em pesquisa. Nós estamos fazendo algo agora para pesquisa, ensino, gestão e extensão, né? Espero que esteja pronto até o final do ano. Então, esse é um projeto que está caminhando também, né? Agora, temos as orientações da pós, dos alunos de Goiânia, mas eu estou me devotando mais agora à pós de Anápolis. Eu queria muito que isso desse certo. Eu acho que a pós de Anápolis, voltando um pouco, ele cumpre o papel da instituição de verticalização, né? Eu sei que a gente tem o mestrado colaborativo, né? Em educação, que também cumpre esse papel, mas eu acho que esse mestrado, essa pós de IA, ela vai dar também oportunidades para professores de outras áreas que, eventualmente, não acharam ali uma possibilidade no mestrado que nós temos, de atuação em pós, né? Então, dos projetos que eu tenho encaminhado, IFG Produz e a pós agora tem tomado mais tempo. Ótimo, excelente. Eu queria saber de você agora, quais são os desafios de ser professor, pesquisador, conciliar isso com a família, que você falou isso. Eu achava que assim, o desafio por parte das mulheres, a gente sempre sente essa culpa, né? De ter que se dividir profissionalmente, né, e dar atenção, e aí eu me senti assim, né, eu falei, que bom que essa angústia não é só das mulheres, né, que os homens também partilham dessa angústia de ter que conciliar o tempo. Então fala um pouquinho aí. Não, isso sempre foi um problema, assim, sempre foi difícil, assim, né, sempre foi porque não tem jeito essa questão do trabalho, e eu não, assim, sendo bem sincero, eu amo muito o meu trabalho, eu amo muito o IFG, amo de coração, então minha esposa fica até tranquila, você não me trai, não. Não tem tempo. O seu teor de traição já está todo no instituto. Então, assim, isso gera mais dificuldade, porque isso te toma mais, isso te envolve mais, né? Mas, ultimamente, eu tenho me policiado mais com relação a dar mais atenção para a família. Eu sinto aqui em casa que hoje nós estamos num certo equilíbrio disso. Acho que a minha esposa me aceitou mais, mas, sem dúvida, isso já foi pontos de muita discussão, de muita conversa. Muita DR. Muita DR. Mas não tem jeito, é o conhecimento, né? Assim, eu acho que a gente brinca que em aprendizagem de máquina, em algum momento o seu modelo converge para um bom resultado. Eu acho que agora aqui convergiu, né? Então, e a minha esposa me ama, assim, né? Do jeito que eu sou, que às vezes, vou trabalhar, fiquei com as crianças, mas depois eu tenho que trocar, né? Então, tá tudo certo. Hoje em dia tá mais tranquilo, mas isso foi a base de muita conversa, né? Mas sobre o desafio de ser pesquisador, assim, impossível, eu acho, a gente não tomar isso como ser pesquisador no Instituto. Porque eu acho mais desafiador, né? O Instituto foi criado em 2008, né? E até então nós tínhamos ali 100 anos de uma cultura,
né, de uma cultura estabelecida, né? Até pouco tempo atrás, eu não vou falar onde é que isso aconteceu, mas houve uma visita do MEC, uma avaliação do MEC, e numa conversa dos avaliadores com um grupo de professores, teve um professor que falou, não, esse item de pesquisa aqui não faz sentido, a gente não faz pesquisa, não tem que fazer. Veja, quer dizer, é no mínimo uma pessoa que desconhece o artigo que rege o Instituto, né? Então, o Instituto é ensino técnico, ensino superior e pós, é EJA, é técnico, é tudo isso, né? Então, ser pesquisador nesse meio, eu acho ele um pouco mais desafiador, né? Porque você tem que ficar justificando algumas coisas que talvez em outras instituições isso é natural, né? Então, sim, tem seus desafios, mas eu acho que é aí vencendo. Agora, um desafio para tentar equilibrar, que eu acho só dá, assim, eu me apoio muito no grupo de professores que eu trabalho mais próximo, que é o grupo da computação. A gente todos lá entendem isso, essa necessidade. Então, por exemplo, existe uma certa, assim, todo mundo entende como importante que a gente faça pesquisa entre a gente do Instituto, mas que a gente mantenha as parcerias mais recentes do doutorado, por exemplo. Igual a Kellen faz, né? Você tem as suas parcerias lá na UFG, a gente considera que é importante que, por exemplo, o Sérgio, que também veio da UFMG, que continue lá suas parcerias, né? Porque isso fortalece todo mundo, fortalece a ele, ao grupo nosso aqui, porque gera problemas novos para os nossos alunos. Então, eu acho que a gente tem que encontrar o nosso meio, assim, a nossa forma de conseguir fazer pesquisa e atender o Instituto, que é verticalizar. E essas parcerias, elas são enriquecedoras não só em termos de trazer outras instituições, tipo assim, de compartilhar conhecimento, mas também, uma vez que a gente vive assim num país em que é tão difícil a gente conseguir obter, né, financiamentos, essas parcerias interinstitucionais, elas são muito importantes porque às vezes você tem um laboratório que está mais consolidado que outro, você tem a mão de obra que você pode oferecer em contrapartida, né? Então, hoje em dia, essas parcerias elas são essenciais, fundamentais. Exato, exato. Concordo, concordo. Na computação, a gente tem uma pequena facilidade, porque o que é um laboratório na computação? É simples, eu carrego o meu laboratório na minha mala, né? É um computador. Mas Sim. em áreas como biologia, química, se Uhum. você não tiver um laboratório mínimo, é muito difícil você fazer uma pesquisa de ponta, né? Na Sim. computação, isso é bem democrático. Você só precisa de uma máquina para fazer o próximo Uber. Você precisa só de uma máquina, né? Um algoritmo inovador. Não que o Sim. Uber seja uma referência, enfim, tem várias questões conceituais, sociais ali, problemáticas, mas no início ele foi uma ideia extremamente interessante. Então você não precisa estar num grande centro para ter uma grande ideia, né, na computação. Então isso nos facilita um pouco, sem dúvida. É verdade. Mas assim, eu que estou agora mais a par da área da bioinformática, até mesmo ela, às vezes, a gente necessita, tipo o Santos Dumont, né? Que é aquele mega computador que tem lá em São Paulo. Então, muitos pesquisadores ficam dependentes dele, porque só ele que dá conta de processar todos aqueles dados, né? Mas vocês têm muito mais flexibilidade em termos assim, que a gente precisa de muito mais equipamento, de reagente, que são muito caros. Mas isso não inviabiliza as parcerias, lógico, né? Sim, exatamente, né? Então a gente tenta. Eu, por exemplo, eu oriento dois alunos da UFG de mestrado, estava orientando esse aluno nosso lá na UFMG, que são parcerias que contribuem, né? E aí eu tenho um tema, aí eu chamo um aluno nosso do instituto para ver uma palestra, seja na UFMG, na UFG, né? Enfim, levo professores dessas instituições para a nossa para falar, enfim, é um conjunto de contribuições. Agora, as contribuições têm que entender que são parcerias, né? E que é importante ter o vai e vem dos dois lados, né? Então, depois que você estabelece isso, eu acho muito produtivo isso, né? Muito produtivo. Muito bem. Que oportunidade ímpar que nós estamos tendo aqui, né, de ter essa conversa agradável, aprender mais sobre um colega, um amigo de trabalho, e ter a parceria da Kelly aqui também, que já esteve do outro lado, né, que ele foi a entrevistada, né, e
Mas nós temos que encaminhar para o fim. O meu desejo, a vontade é de continuar, né? Que a gente pudesse estar aqui por muito tempo ainda, aprendendo um pouco mais sobre a história do Daniel e permitindo que a história dele nos toque também, né? Porque é isso, a riqueza de um podcast como esse é conhecer o pesquisador, aquilo que tem sido produzido no IF, mas também a vida, né, da pessoa, né? Que é uma história da pessoa. Então, encaminhando para o fim, Daniel, por favor, gostaria que você fornecesse para nós, para quem está nos ouvindo aqui, dicas culturais, livro, filme, música, aquilo que você gosta, que acha que é importante que as pessoas possam ter acesso. Ah, tá bom, não, vamos sim. Bem, um livro que eu gostaria de sugerir é O Pensar Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, de Daniel Kahneman. Esse aqui. Duas Formas de Pensar. Já estou anotando aqui também, para aproveitar as Rápido e dicas. devagar. Também anotei. Eu achei é um livro extremamente legal, porque ele descreve a forma de pensar de algumas pessoas. E isso nos abre muito a cabeça para dois pontos. Primeiro, para a gente se conhecer, né? Conhece a ti mesmo é algo extremamente importante, né? E também para a gente entender as outras pessoas, né? E a forma de pensar. E eu gosto desses livros que falam sobre, que de alguma forma tentam definir em passos como ocorrem os pensamentos, né? Esses livros que tentam gerar como se fosse um algoritmo, uma sequência de passos de como é que se pensa, né? Esses livros me atraem. Então, eu acho que esse é um bom filme, né? Música, Santana, o Cantador, é um poeta. Ele é pouco conhecido aqui Eu no não conheço, é verdade. Eu vou Ele anotar no Centro-Oeste ele é pouquíssimo conhecido. Santana. Também não Mas tem que ser conheço. Santana ou Cantador. Tá bom. Porque se for só Santana, aí vai ser Vai um ter vários, guitarrista. né? É forró, ele é Tá. forró. Ele é um forró. Ele é um forrochote suave, né? É bom para noite de vinho, você tá ali conversando com alguém, uma música bem suave, tá? E o Daniel dança? E o Daniel dança? Cara, É você pé sabe de valsa? um dos pontos que você comentou ali, que me marcou no Rio, um ponto, já que você perguntou, Uhum. eu fiz aula no Carlinhos de Jesus, cara. Ah, não. Tá vendo? Eu tenho que andar com o Daniel pelo Rio, que ele só encontra gente boa por lá. Que é isso? Não, ele quase participou da dança dos famosos. Então. Ai, caramba. E saiu pintando quadros. Lá eles tinham, lá tinham as alunas que se matriculavam e às vezes não tinham o mesmo número de meninos lá, alunos que se matriculavam, né? E aí eles precisavam de colaboradores para nivelar a turma. Aí eu entrei numa dessas e fiquei lá 1 ano e meio aprendendo forró, um bocado de coisa. Foi bem legal. Então, música, Santana, o Cantador. E filme, eu vou sugerir uma série que é muito legal, Black Mirror, né? Que está nessa linha de inteligência artificial, que faz a gente questionar. Eu acho que eu falei um pouco, né? O Rangel bolou uma ideia muito bacana que ocorreu no campus na semana passada, que foi essa discussão sobre inteligência artificial e sociedade, né? Eu acho que a sociedade está demorando um pouco a abrir os olhos para a inserção da inteligência artificial e colocar regras nisso, né? E eu acho que esse filme, essa série já nos traz aqui algumas questões que podem nos ajudar a amadurecer a construção do papel da inteligência artificial na sociedade. Muito bom, adorei as dicas. Anotei todas. Também anotei. Que bom. E aí, gente, eu queria agradecer demais, Rangel, pela entrevista, pelo roteiro. Kelly por ter participado, feito as perguntas. Acho que não teria ninguém mais representativo para falar da minha história que não você, que em algum momento participou, né? Foi um momento da minha vida um pouco difícil, porque o caminho de vestibular alternativo é um caminho de aceitação, assim, de buscar algo
geralmente, se você, naquela época, se você estava lá é porque você tinha sido reprovado no vestibular, né? Tem esse misto, né? É um misto de cobrança, de anseios, de dúvidas, né? E ali, no meu caso, eu acho que na época era muito frequente, era frustração, porque você só fazia vestibular se você tivesse sido reprovado. Desculpa, só fazia o cursinho se você tivesse reprovado no vestibular, a maioria, né? E eu estava muito para baixo por conta disso, tinha sido reprovado, né? Então, as aulas daqui eram extremamente alegres, né? E isso ajudava bastante. Foi um alento, foi muito bacana. Então, agradeço, Kellen, de verdade. Eu fico tão emocionada e fico muito feliz de ver sua trajetória, muito feliz de te reencontrar, né, como um profissional que desses 10 não, quase 12 anos que a gente está junto no IF, né, olha quantos caminhos você percorreu nesses 12 anos, além daqueles desde quando eu fui sua professora. Então, foi muito prazeroso para mim. Foi um orgulho, sério mesmo. Eu agradeço ao Rangel pela oportunidade de eu estar do lado de cá como entrevistadora. Muito obrigada, gente. Eu que agradeço mais uma vez, né, por vocês terem aceito participar do nosso projeto podcast Ciência Feita Aqui. Agradeço a Kellen pela simpatia, o carisma de estar conosco. Professor Daniel Xavier, né, que se disponibilizou a partilhar sua história, viu? Então é isso, muito obrigado. Espero que quem está nos escutando tenha desfrutado tanto como nós desfrutamos desse momento juntos. E esse foi, mais uma vez, né, o podcast Ciência Feita Aqui, com o professor Daniel Xavier de Souza. Um abraço, até breve. Esse foi o Ciência Feita Aqui, projeto de extensão do Instituto Federal de Goiás, parceria entre os campos Formosa e Anápolis. Arte, edição e divulgação por Michele Barbosa e Ítalo Henrique Carvalho. Visite nosso site extensão.ifg.edu.br/ciência feita aqui para ouvir os outros episódios e deixar seu comentário.